algumas outras recordações que te marcaram, assim, de eventos, professores, colegas, né, funcionários, alguma coisa cômica, porque você sempre tem, né, esse lado muito cômico nas suas memórias ou na sua vivência atual, sempre trazer um pouco para isso. Eu me lembro... Não, vamos falar de uma peça, aí já é de uma imagem, não lembro de nada mais. Era o Dom Pedro, era um negócio da independência. E aí eu me lembro do Rossini, o Rossini Almeida, era o Dom Pedro, muito bem caracterizado, era uma imagem muito forte, com as roupas, né? E eu fiquei encantado com aquilo. O Toninho era o Zé Bonifácio, então aquelas coisas. Leitura da época, né? Lógico, né? Para não dizer que agora é quase a mesma, né? Mas voltou né? Esse olhar. E eu me lembro que eu tinha um caderno, um caderno comum, assim, caderno pequeno de pauta, e eu coloquei um professor em cada... numa época minha de sexta série, sétima, não me lembro. Cada um eu tinha um professor ali. Eu desenhava e colocava, assim, por exemplo, o que ele mais falava. Por exemplo, um professor que falava muito psil, aí eu colocava psil, marcava quantos psil, ria. A pessoa falava, o professor sempre tem, né? Você sempre tem essa bengala de comunicação, uma coisa que você fala muito, né? Que a gente deve evitar e tal. Mas o professor fazia muito e eu caí nisso daí. Pensa bem. Eu desenhava o professor e colocava. Eu me lembro disso. Eu me lembro, assim, eu nunca fui, assim, de muita bagunça, essas coisas eu não era, não. De aprontar, de chamar pai, mãe lá por causa de... Assim, eu não era, não. Mas eu gostava muito de rir, assim, e aí tinha uma menina alta, né? Porque as meninas eram mais desenvolvidas que os meninos. Na quinta série tinha uns meninos que eram grandes, né? Sexta, sétima e tal. E aí eu era muito miúdo, magro, miúdo, assim, e eu ria e escondia atrás da Janete. Não sei, né? Janete, se eu estiver escutando a gente, meu Deus, para comigo na rua. Eu não me lembro nada mais dessa menina, não. Eu me lembro do Geraldo Gualhano, Dona Marli, Dona Rita Coutinho, ai, muita gente, o Chico, Filomena, Dona Maria das Graças, enfim, e alguns alunos, né, que estão até aí mesmo, né, em Bom Jesus, alguns mudaram, né, eu já não tenho mais contato, e eu gostava muito disso, assim, de rir, de bagunça não era não, mas e essa menina era grande, quando eu queria rir, eu sentava atrás dela e... Você sempre foi do estilo observador, né, Pedro? Então você observava muito, pensava muito como as coisas aconteciam, depois fazia as suas críticas na piada, né? Sempre uma característica. Cara, eu acho que na época você está falando de... Hoje tem o outro olhar e, assim, é diferente, né? Eu nem sabia o que eu estava fazendo direito, assim, se era muito, né? Porque a gente com 12, 13 anos naquela época era muito compatível, né? Uma criança naquela época de 12 anos, ela tinha 12 anos. Hoje você fala, a menina de 12 anos, ela tem qualquer outra coisa, menos de 12 anos. Já sabe um monte de coisa, já tem outra maneira de falar, né? E de te enfrentar também, né? Mas a gente era criança, assim, na época usava ser aquilo que você era, né?